Existe maldição hereditária? Existe bênção hereditária. O que é maldição? Cultura que se aprende sem você sentar e se matricular. Criação. É o pai pegando o recém-nascido e molhando a chupeta na cerveja, dizendo, tá abrindo um ponto de contato ali que ele não sabe. É na ignorância, meu filho adolescente tá virando homem, levando pro prostíbulo, abrindo portais de prostituição pra vida. Se o homem alimenta demônios pela vida de pecado, se o homem dá sustentação ao governo de principados das trevas, ou potestades do ar, se o homem cultiva o domínio daquele que cegou o entendimento dos incrédulos, nós como igreja estamos de pé para dizer que a terra não é do diabo, a terra é do Senhor. É sem a sabedoria chamar o filho de gay, de prostituta, porque ouviu uma conversa fiada dos vizinhos. É o infortúnio de ter nascido sem a paternidade reconhecida. Então são os desdobramentos que vão criando cultura na nossa percepção de vida, que a gente bota na conta da maldição. A bênção de Deus, ela sempre será maior do que qualquer nível de acusação, seja passado, presente, seja qualquer situação que possa lhe apontar. A bênção de Deus, ela é maior. E hoje estou aqui para receber uma pessoa super, ultra especial. Ele é, além de pastor conferencista, ele é escritor, especialista na área de batalha espiritual. Ele é casado com Kézia e tem 2 filhos, Pedro e Asaf. Estou aqui para receber o pastor Miquéias Oliveira. Que prazer, meu irmão, ter você aqui. Ô Edgar, prazer é meu, Deus abençoe. Uma honra. Até que enfim chegou o dia, né? É isso aí. Os desencontros dos nossos horários. Mas uma honra poder estar aqui nesse podcast. Edgar Martins, você é uma voz. Deus tem levantado você para levar a mensagem de uma forma simples, estratégica. E para mim é uma honra estar aqui e somar com esse público que eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto aqui nesse vídeo, nesse podcast. Amém. Eu fico muito feliz de te receber aqui, apesar de você ter uma bela história de infância e de passagens, de experiências, mas eu acredito muito que aqui vai ser um tempo de ensino, um tempo de esclarecimento. Esse tema é um tema um tanto quanto pouco conversado nas igrejas, pouco conversado Sim. no púlpito, e a verdade é que muitos de nós não têm uma leitura clara, de fato, o que é uma batalha espiritual, o que é libertação. Então eu creio que vai ser um tempo muito de ensino, um tempo de aprendizado. Inclusive você que nos acompanha, se você tem dúvidas nesse assunto, fique até o fim. Nós vamos ter uma jornada aqui muito interessante. Se você conhece alguém que precisa de libertação, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre esse tema, passe esse link, se inscreva no nosso canal, que eu te garanto que tua vida vai ser transformada e abençoada pelo poder do nome de Jesus. Pastor, antes de a gente entrar no assunto libertação, batalha espiritual, eu queria fazer um breve relato da sua passagem, entender um pouco se você é de família cristã ou não, como é que, qual foi os insights que você teve na sua adolescência já para esse chamado. Então, fala um pouco pra gente, teu berço, um pouco da sua história pra gente primeiro. Ô Edgar, que honra. Eu venho de família cristã, fui apresentado no altar de Deus há 40 dias de nascido. Minha mãe conta que eu fui apresentado. Minha vida toda, minha trajetória, sou de família pastoral, tios pastores, então eu sou a 3ª geração de crentes da minha família, a família de origem da minha mãe, né? Do meu pai é a 2ª geração. Desde cedo, eu lembro que aos 9 anos de idade, eu venho de origem assembleiana, raiz, e no círculo de oração, que é um ajuntamento de mulheres que tem um dia da semana para orar, eu fui chamado às pressas porque havia uma pessoa com possessão demoníaca e de forma muito, muito abrupta quebrou bancos da igreja. E alguém tinha dito, e nem minha mãe sabia a altura, que eu havia orado por alguém endemoniado nos nossos cultos de criança, que nos reuníamos. Eu morava numa vila, em Del Castilho, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Sim. E com 9 anos de idade, eu estou falando de 41 anos atrás. E me chamaram, eu me aprontei rápido e fui. E quando cheguei à porta da igreja, aquela pessoa possessa, o espírito, ao me ver,
tomando a mente daquela pessoa, disse ele não. E de onde eu estava, eu estendi a mão, com 9 anos de idade. 9 anos. A vozinha de criança. Sai no nome de Jesus. E a pessoa... E aquilo trouxe uma comoção e espanto pela minha idade. Não tinha noção intelectual ou racional no sentido amplo do que eu estava fazendo, mas eu fui chamado para orar, porque eu tinha orado por uma irmã e era espírito de enfermidade. Ela estava enferma, eu não sabia o que era espírito de enfermidade, eu falei, tudo que não for do Senhor, saia dela, todo mal. Ela era uma pré-adolescente, eu era criança, e aquilo difundiu. E ele tem esse chamado. Eu não sei se naquele dia Deus cegou o entendimento das irmãs, que falaram, irmã Maria, chama seu filho. Mas ele tem 9 anos, uma mãe que se preza, vai cuidar do filho. Não, foram lá me chamar e... A partir daí, aos 9 anos de idade, começou a desencadear alguns flashes na minha trajetória, Edgar. Na adolescência, né? Eu lembro já 94, Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Você era nascida, Edgar? Sim, muito tempo. Tinha cabelo naquela época, né? Tinha cabelo, Edgar? Tinha cabelo. Eu lembro que um jogo do Brasil era um domingo, nas fases ainda antes da final, não sei que fase era. Eu vi o jogo e já arrumado para ir para a igreja e saí correndo. Eu tinha 18 anos. 94, Peguei um táxi para ir para a igreja. Saí correndo depois do jogo, mas assim, horário estourado. Eu era líder jovem da igreja. E uma pessoa, o taxista abriu e quando viu que eu tinha feito sinal com Bíblia na mão para entrar, ele disse, você aqui não. Eu tô vendo muita coisa. Não. Meus orixás não vão deixar. E bateu a porta, eu fiquei todo sem graça. Eu tô vendo fogo. O cara começou a se tremer e foi embora. Eu fiquei assim, ó, com cara de aé. Fiquei olhando, que vergonha eu passei. Vários outros insights. Assim, flashes que a gente foi vendo esse ministério. Porém, eu posso aqui resumir, mas nunca foi a minha praia, no sentido de escolha. Pelo contrário, de onde eu vim, movimento pentecostal, embora um assembleano que sempre cuidou da palavra, da teologia, pentecostal, tudo bonitinho, não era da minha origem libertação. Isso veio existir década de 80 para cá. Então, isso foi muito reticente para mim. Minha mãe, meu pai, expulsando possessão demoníaca, falava, ó, feche os olhos, senão vai entrar em você. A gente criança vendo aquilo, e eu fechava os olhos assim, para não entrar. E assim, a gente veio dessa cultura muito puro, na pureza, mas quando eu me entendi, eu falei, não, tá maluco. Aos 18 anos eu fazia seminário, sendo assembleano, meu seminário teológico era Batista Peniel. Então olha onde meu pai, os meus amigos históricos da época diziam assim, Miqueias é um pentecostal solene. Então sempre a minha tendência foi para a palavra, para o fundamento, para o ensino, para a exposição da palavra, entendeu? Logo cedo apaixonado por um sermão expositivo. Então, nunca atrelado à área de enfrentamento, de guerra, de batalha. Não, isso é coisa de... Na minha opinião, não, isso aqui é para quem não é fundamentado na palavra. Isso aí é essa galera aí que... Até que houve um chamado, um despertar. Esses flashes, você ainda muito jovem, você vê que a primeira experiência que você 9 teve... anos. 9 anos. Você, momento nenhum, tinha nenhum tipo de fascinação, como você está falando, de proximidade, nem ensino, por mais que isso acontecesse, você vendo seu pai e a própria igreja, mas você não tinha nenhum despertar, então, para esse ministério. Não, porque a minha escola foi muito a Bíblia, muito ensino da palavra. Não havia espaço para culto de libertação. Eu vim conhecer cultos de libertação já jovem, não na igreja de origem. A igreja de origem não tinha. A igreja de origem era culto público, como se dizia, e doutrina, ensino da palavra, embora havia exageros de uso e costume, mas dentro desse entendimento. Se falava muito da pureza, da santidade, mas nunca atrelado
Eu fui ensinado o seguinte: você tem vida santa, o diabo não pode tocar em você. Isso veio a partir de experiências e muitos sinais, e também uma revolta santa de ver tanta balbúrdia, bagunça no meio de um assunto tão sério, aonde as pessoas foram criando as neuroses dentro do segmento da igreja, de um modo geral. Criando linhas de interpretações, heresias em cima de textos sem contextos, pensando um versículo para sustentar e dizer que é aquilo, não ligando ao Antigo Testamento que não convergia em Jesus, só aquilo isolado. Então isso foi me dando uma... eu tenho algumas experiências de eu ser expulso de sala de aula de batalha espiritual já adulto, de grandes profetas e apóstolos na área. Ô irmão, por favor, queira se retirar. Porque eu questionava, isso não está na Bíblia, como assim? Então, assim, isso me causou o seguinte: o Espírito Santo falou comigo, eu estou te levantando, não resista, que você vai ensinar ao meu povo, à luz da Bíblia, um assunto de suma importância, mas não para que sejamos reféns, porque diga que algo que ficou muito claro. Quer saber de uma coisa? Quem disse que batalha espiritual é saber sobre diabo e demônios? É o último lado da batalha espiritual. Batalha espiritual é muito mais além, muito mais acima do que foi nos apresentado. Então, eu começo a despertar isso nos 2002 para cá, já se vão 23 anos. Eu fui pastor de igreja local, já novo, aos 27 anos de idade, e tive experiências em campos de evangelização, missiologia, né, missão urbana, Sim. Com tudo que você pensar no que tange a obra da libertação. Cheguei à conclusão, e por isso se tornou hoje uma ênfase, porque digamos que eu era meio envergonhado. Eu queria ser um pregador itinerante, ser um conferencista reconhecido com uma boa palavra. Meu sonho era ser o Hernandes Dias Lopes do movimento pentecostal. Entenda. Entendo. Eu estou abrindo meu coração no sentido, só que o chamado foi muito mais forte. Canalizado para uma área que todo mundo... Eu tenho um amigo que fala assim, Miquel, todo mundo que pensa não mexe com batalha espiritual. Mas não é isso. Mas trazer à luz da palavra e dos evangelhos, ou do evangelho de Jesus, o que é o assunto. Porque muitas pessoas confundiram. Fizeram uma desgraça na mente das pessoas de um assunto tão sério e tão relevante quanto batalha espiritual. Pastor Miquel, exatamente dentro desse ponto aí, nós que temos muitas horas de voo de igreja, que a gente já frequenta a igreja há muito tempo, é fácil a gente afirmar que pouco ouviu-se falar sobre batalha espiritual e sobre libertação. Você acredita que seja pela complexidade para alguns do assunto e, por consequência, uma falta de preparo da liderança de uma forma geral? E, obviamente, a gente não está aqui de forma nenhuma querendo trazer nenhum tipo de endosso para nós trazermos um tipo de agravo para a nossa liderança, porque já chega os ímpios falando da gente, a gente mesmo falando não tem sentido. Sim. Mas esse tema, você acha que é por falta de entendimento, no entendimento claro sobre batalha espiritual, sobre libertação, talvez falta de preparo da liderança no tema, ou talvez não dá a importância desse tema que é tão relevante? Como é que você vê isso? Eu vou abordar dentro do meu preparo no discipulado cristão. Eu não me lembro, desde a minha infância, juventude, na escola bíblica dominical, uma lição tratando do assunto. Eu também não. Eu vou falar de onde eu vim. CPAD, uma vez, a 2014 ou 2015, lançou uma temática do trimestre sobre batalha espiritual. Mas a proposta foi só para desmistificar um assunto que estava em alta. Exemplo, mapeamento espiritual, guerra de territórios, maldição hereditária. Então veio para contrapor teologicamente, mas não para ensinar o povo o que é de fato a batalha espiritual. Eu lembro que no meu seminário, não lembro
de alguém lecionar sobre o assunto. Não lembro. Meu também. Todo o contexto da história da igreja, os concílios, nada. Só que está na Bíblia. O que Jesus mais fez no seu ministério foi o quê? O que Jesus lidou no contexto do seu ministério foi o quê? Começa o ministério pós-jejum e oração, 40 dias e 40 noites, com o próprio líder da facção do Império das Trevas, o caído. Pelo amor de Deus. Se você olhar na perspectiva da guerra territorial, Mateus capítulo 4, a partir do verso 2, depois de jejuar, o Cristo humano, o Jesus humano, teve fome. O Deus desse século se apresenta para ele num viés de necessidade. Eu supro essa necessidade. Atenda o que eu vou te mandar fazer. Ele é o Deus desse sistema. E você começa a ter uma parceria comigo. Então, por que é que a gente foge de um assunto tão real? Porque foi nos ensinado, isso é uma mentalidade dos concílios, de enfatizar o tridente, o chifrudo, quando na verdade não é isso. A verdade não é isso. O próprio Jesus, diante da guerra com Satã, o Ra-Satã, foi a guerra da palavra, guerra do entendimento. Está mais para hermenêutica e exegese do que qualquer outra coisa. Diabo citando textos e Jesus na revelação dizendo, está escrito. Então, se a gente não partir do pressuposto de entender batalha espiritual sobre a ótica do ministério de Jesus, nós vamos desperdiçar a oportunidade de acessar o mundo de onde nós viemos. O mundo eterno. O mundo espiritual. Boa. Dentro desse entendimento, nós tínhamos referência no passado, e por conta de tudo que nós vimos nas igrejas, até algumas igrejas tradicionais, que libertação, batalha espiritual, e principalmente libertação, era a necessidade daquele que se manifestava, tá? A possessão demoníaca. Mas esse entendimento não é o correto. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, porque a gente olhava e falava assim, ó, aquele camarada está se manifestando aqui no culto. Sim. Chama o presbítero, chama o pastor, Sim. chama aquele ser mais espiritual para orar por ele. O mais iluminado, que jejua mais, bota a mão. Exatamente, bota a mão para tirar por ele. Ou seja, esquecia do poder do nome de Jesus, né? Exato. E aí, pegando esse entendimento, eu queria começar a definição de fato de libertação, de batalha espiritual, porque se a gente chega ao consenso pelo início da nossa conversa que isso não é algo específico para aquele processo, a gente chega a um entendimento que é uma necessidade muito mais ampla do que muitos de nós foi ensinado e doutrinado no passado. Esclarece para a gente aí. Tá, eu vou trabalhar Gálatas 5 a partir do verso 16. O andar e viver em espírito. Quem anda e é guiado pelo espírito não cumpre os desejos da carne. O verso 17 diz que há uma guerra, uma milícia entre carne e espírito. Carne ali no original está ligado a emoções, decisões, vontades, logo pertinentes do campo da alma, da nossa psique. Espírito, olha o texto, é aqui, olha o texto agora, com E maiúsculo. E maiúsculo é a pessoa do Espírito Santo. Eu costumo dizer, Edgar, que o maior nível, o palco de batalha espiritual não estão nas encruzilhadas nem nas portas de cemitérios. Então, isso é um modelo aprendido. Sim. Isso é uma cultura aprendida. Aonde se dá o maior ou a maior disputa no campo de território de batalha espiritual? Campo da nossa mente. Quando diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, está falando que o espírito quer acessar e governar nosso modo de pensar. Uma vez o Espírito governando, o Espírito Santo governando o meu modo de pensar, o processo da libertação em nós é contínuo, porque libertação é processual, assim como santificação. Enquanto estivermos nesse plano físico e o nosso desígnio em Cristo é manifestar o reino dos céus, no mesmo nível que santificação é processo, a santificação ela vai subindo, é esse entendimento, por meio da libertação. E aonde vem a libertação? Não está dando ênfase a demônios, está falando da minha corruptibilidade, da cultura das obras da carne,
lutando diariamente. O discipulado, o cerne do discipulado é libertação. A base do discipulado para quem caminha com Jesus é libertação. Não, pastor, me mostra. Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Vem para o culto? Aquele que decidir ser meu discípulo, faz o quê? Professa Jesus como Senhor da sua vida? Tudo isso é válido, claro. Mas olha o cerne, olha a fórmula do discipulado. Negue-se a si mesmo. Vontades, desejos, corruptibilidade. Isso é diário. Que eu posso aprender a negar hoje e amanhã desnegar. Eu posso hoje vencer e amanhã deslizar. É o campo da minha humanidade. E ser pregador. E ser homem de Deus. Isso não muda. Eu costumo dizer que se você quer experimentar o poder da graça, identifique qual é o seu espinho na carne. Porque só tem direito de ouvir a minha graça te basta quem identificou o seu espinho na carne. O negar a si mesmo é libertação. O tomar a sua realidade de vida e seguir é nível de libertação. Então, libertação é a vida contínua do crente. Agora, se nos apresentar o tema libertação a partir de possessão demoníaca, vamos desconstruir isso. Amém? Amém. E qual é a desconstrução? A desconstrução está na vida e na obra de Jesus. 1 João 3,8b diz que para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Desfazer. Edgar, eu vou te falar uma coisa que nos meus seminários eu falo. O que o diabo e os demônios estão fazendo por aí não é problema nosso. Essa questão já foi vencida, liquidada a fatura no Calvário. Amém. A maior batalha espiritual de toda a história já aconteceu há pouco mais, como diz um amigo meu, há pouco mais de 2000 anos. Pouco mais de 2000 anos. Já tem vencedor e perdedor, Edgar. Amém. Então, qual é o problema da gente não entender libertação? Porque nos apresentaram libertação a partir de uma guerra onde, no inconsciente coletivo cristão, é como se colocasse Jesus no octógono e o diabo vai vencendo todos os rounds. Até que Jesus, com o supercílio aberto, no último segundo do último round, Jesus dá um jab de direita e ganha por nocaute. E batalha espiritual não é isso. Batalha espiritual é a guerra dos princípios. O pai da mentira quer conscientizar o ser humano que a mentira ela é muito mais verdadeira do que a própria verdade que está com Deus. Deus nunca desceu do seu trono para duelar contra o diabo. Deus nunca fica à espreita dos demônios. Olha ali, eu já te vi, dá o teu grito de derrota. Isso são coisificações dos homens. À luz do evangelho, Jesus nunca entrevistou demônio. Jesus nunca disse, eu já te vi, dá o teu grito de derrota. Agora, o movimento daquele que porta a manifestação do reino dos céus aos homens incomoda territórios que são governados por entidades. E aí, na batalha espiritual, você precisa entender que a guerra se dá pelo reino mais forte. O reino mais forte tem os seus embaixadores, 2 Coríntios 5:20. O embaixador do reino dos céus, ele é munido da cultura, do idioma. Então isso é santidade. Para que você viva como embaixador, a libertação é contínua. É a voz do Espírito Santo que milita contra a carne, embora sejam antagônicos, a sua decisão de fé, de renunciar para seguir, dá autoridade para o Espírito Santo moldar o fruto que vem dele a partir, independente da sua personalidade, do teu temperamento. Isso não é libertação? Alguém que tudo levava para hostilidade, alguém que derramava sangue, alguém que era bruto, alguém que não guardava para depois, agora, como a gente diz, é uma franga, é uma moça, um anjo. Não, é o mesmo temperamento, mas ele vive o processo da libertação. Era o cara que achava que era Salomão, que tinha que ter 1000 mulheres, não dava conta de uma. Mas o espírito que age na prostituição o levava a viver de forma dissoluta. Se fosse casado, a linguagem do sistema humano, mulher de fé, mas eu tenho as minhas na rua. Como assim? Isso é batalha espiritual. O que é a libertação? Testosterona não se converte. Então, o homem, na sua essência, passa uma mulher bonita, eu e você,
Se não houver o processo da libertação, a gente é engodado, mesmo amando as nossas mulheres e sendo fiéis a elas. Então, libertação, entenda que eu não estou falando que é o diabo. Eu estou falando, e testosterona não é nome de diabo. Amém? Amém. O que é testosterona? Fala aí, Edgar. Pô, eu não entendo essas Hormônio coisas, não. masculino, pô. É um hormônio masculino. Testosterona. E as pessoas dizem assim, o diabo está me tentando. Calma. Então, eu sempre trabalho a libertação como modo de vida. Por exemplo, eu sou esquentado. Eu sou sanguíneo, hemorrágico, colérico. Então, para eu dormir em paz, eu tenho que me expressar, eu tenho que falar. Que é me deixar desesperada se eu não for ouvido ou a partir de uma situação que precisa esclarecer, eu não sou ouvido. Um exemplo, briga de casamento, eu com a minha esposa. Ela falou ontem que ela é o quê? Ela é fleumática com colérica. Guarda, mas depois explode no último momento. Eita, cara. É um negócio maneiro. Poxa, top. E ao mesmo tempo, você se vê dando lugar à carne. Ao mesmo tempo, num trato, você se vê dando lugar àquilo que pode alimentar demônios. Então, libertação é a nossa vida diária em Cristo Jesus. Boa. Então, assim, vamos pra gente botar todo mundo Confundi ou Não, tá dando. Pra gente botar todo mundo na mesma página. Existiu um exagero ou até um equívoco em apenas qualificar libertação, batalha espiritual para aquele que tivesse apenas possesso, e isso é uma outra coisa que a gente vai chegar daqui a pouco, porque o inferno também evoluiu, ele sofisticou, ele sabendo que ele seria denunciado muito mais rápido quando ele tivesse possesso no lugar, então ele foi qualificando, ele foi evoluindo, ele foi sofisticando o seu modo, mas a gente chega aqui na frente. Mas perceba, nós estamos falando sobre testosterona, coisas naturais, nós estamos falando com coisas ligadas à carne, e agora está falando o seguinte, a libertação está muito mais ligado a um processo de santificação diária, contínua, a gente se libertar tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, tudo aquilo que nos leva para uma vida de santidade, do que efetivamente a demônio e a espíritos. É por aí? Sim. Qual é a marca da libertação? É a restauração da nossa identidade. É o alcoólatra não vivendo apenas a filosofia, não bebi só por hoje, mas ele olhando na mesa da família, numa mesa de negócios, por onde ele passar, o entorpecente que o destruía, agora ele tem uma identidade, e isso é o poder da libertação em Cristo, de dizer, vivo sem. O cara que não podia ver uma mulher alheia que queria, e ele diz assim, opa, pulou aqui, mas eu vivo sem. O cara que roubava não rouba mais, o que furta, o que mata, o que conspira. Essa é a definição que eu te dou sobre a libertação. E por isso que você afirma que uma vida diária de libertação é o que todo cristão precisa, porque é algo progressivo e ele precisa a todo momento se vigiar para estar se libertando de qualquer coisa que possa tirar ele do foco principal, que é Jesus Cristo. Estilo de vida é o evangelho que produz na nossa vida. O discípulo de Jesus, Provérbios 4,18 diz o quê? Mas a vereda é caminho, mas a vereda do justo. Quem é justo? Aquele que é justificado por Cristo, por meio do seu sangue. Mas a vida, a caminhada do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando. O que é a luz da aurora? A luz da aurora é o nascer do sol, despontar, e a intensidade do seu fulgor. Em dias de verão, você vê isso com mais facilidade. É o sol das 6 da manhã, mas a intensidade do sol das 10 é diferente do sol das 6. Do meio-dia também, das 3 também. Só que amanhã tem outro nível de raiar. Então a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Esse mais e mais é o nosso aperfeiçoamento. Dentro do contexto da graça, haverá o deslize, haverá o equívoco, mas o Espírito Santo falando à nossa consciência. O pedir perdão, a confissão de pecados é a manutenção da nossa libertação.
Agora, ótimo, se a gente está apontando a questão da libertação como um processo diário, correlato a um processo de santificação, uma vida diária. Aonde entra o inferno nisso? A gente diz que o inferno, ao longo do tempo, ele tem sofisticado a forma que ele ataca, a forma que ele se manifesta, a forma que ele, de fato, leva o ímpio, ou leva o homem, de uma forma geral, para longe dos propósitos, do princípio da palavra. Aonde que o inferno entra? Qual é o modo operante dele? Qual é a realidade dele na vida daquele que se distancia do propósito? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios. Veja, está falando de sobriedade. O que é sobriedade? Aquele que não é levado a entorpecente. Aquele que encara a sua realidade de vida dentro da sua consciência humana e diante de realidade factual, aquilo que é do seu intelecto. Sede sóbrios. Aí ele vai dizer agora. E vigiai, 5 sentidos. Vigilância está na minha percepção do que eu vejo, que eu sinto, experimento, que eu toco, que eu escuto. 5 sentidos humanos. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. E quando o texto fala ao derredor, a nossa imaginação trabalha círculo. Mas derredor ali no original é rastro. Porque o diabo trabalha, ou o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse buscar a quem possa tragar está correlacionado às obras da carne. Então, qual é o modus operandi do diabo para acessar a vida do ser humano? Está ligado àquilo que possa alimentar e dar a ele a porta de acesso. Essa história que os demônios estão sobre a terra não batem. Deus não criou obra da criação a terra para ser povoada pelos demônios. Esse hiato, esse espaço de tempo na história, de Gênesis 1, verso 1 a Gênesis 1, verso 2, essa terra remodulada onde Deus planta um jardim, não foi criada para habitação. Deus reconstrói o caos na queda de Lúcifer com seus anjos caídos, e Deus planta um jardim e insere o homem ali. Então veja que essa terra que Deus remodula, cria, recria, é uma terra que não tem autorização de ordem de criação para o diabo entrar. Aí está aqui, é aqui? Essa aqui? É. Aí você está assim, pô, tem um diabo materializado na terra, esse pastor está louco. Não, eu vou lhe mostrar. À luz da Bíblia, o diabo, os demônios estão nos ares. E eles, para entrar, eles precisam no planeta Terra de um corpo e de uma mente. Eles são espíritos, espíritos não se materializam. E qual é a fórmula, qual é o modus operandi que ele quer acessar a vida do homem? Obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19. Paulo lista ali pelo menos 9 e, se fosse listar, estava listando até hoje. E coisas semelhantes a essa, as ramificações. E a lei vai dizer que haverá morte. Paulo diz isso. Ninguém escapa. Então, o modus operandi é sempre a partir do rastro, ao derredor. Aonde eu posso parar a vida desse homem? Os espíritos atuam no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é atemporal. Nós envelhecemos. Tínhamos cabelos. Vamos nos tornando maduros. A nossa conscientização de vida vai se aprimorando. Mas os demônios que atuaram na vida dos nossos antepassados têm registros. Aí você depois pode entrar na chamada maldição hereditária. Vamos entrar um pouco E mais vão à frente. atacar. Esse é o modus operandi. Em áreas que no nosso ramo genealógico, a nossa veia genealógica, os nossos antepassados foram usados ou deram concessões por uma ignorância espiritual, por um nível de cultura. Vão nos atacar ali. O modus operandi é este. Rastro. Por isso que a libertação é necessária de forma diária, no contexto da santificação. É um assunto que tem assim uma... É vasto, né? É vasto e ele tem uma complexidade, principalmente, como eu falei, para quem
não teve um período onde se dedicou, de aprendizado, de ensino nele, ele tem essas essas possibilidades, essas gavetas, né. E como o principado e potestade, então, opera nesse mundo contemporâneo? Qual é a parece redundante a pergunta, mas se a gente fala porque a gente está falando que a libertação é algo processual e ela está muito mais ligada ou parecida com uma questão ligada a um formato de vida, um estilo de vida, que é o próprio evangelho de santificação. Se a gente está atrelando dessa forma, mas a gente abre brechas, abre portais, abre possibilidades, e agora o principado e potestade ele opera de alguma forma nas pessoas nesse mundo contemporâneo. Qual é a forma mais comum que a gente vê essa operação nos dias atuais? Efésios 6, Edgar, é uma espécie de, nós da Batalha usamos esse termo, mapeamento. É o apóstolo Paulo que usa etimologias de palavras que dão conotações às trevas. Principado, a etimologia é um conjunto de príncipes de um meio-estado que ali se estabelece égides, regras, a um contexto populacional. É a partir do verso 10 a 18, se eu não me engano, ele faz uma... Efésios 6, né? Efésios 10 ao 18. Efésios 6, 6, do 10 verso a 10 ao 18. 18. Quanto ao mais, É. irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, É para isso. que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Só que ele vai dizer o seguinte, que a nossa guerra, verso 12, não é contra a carne e espírito. Então ele tira-nos desse campo social. Pessoas, o diabo precisa de um corpo e de uma mente. Então, se ele quer me atacar, te atacar, ele vai usar o contexto para lhe atacar. Então ele vai pegar os desavisados que praticam obras da carne e são regidos por elas, porque pecado tem a ver com a nossa humanidade, a nossa queda. Iniquidade, obras da carne, são iniquidades. É quando a pessoa faz do pecado estilo de vida. Não há arrependimento, não há confissão, há dureza de coração. Então a pessoa não é que ela vive possessa de demônio, ela vive opressa e sendo conduzida. Ok? Ok. Isso é um detalhe. O diabo não pode ler a nossa mente, você sabia disso? Mas ele, pelos dardos inflamados, que são lances, flashes, para tentar te fazer pensar, ele quer conduzir o seu modo de pensar. E a porta que ele faz para que você sempre esteja debaixo do controle remoto é a vida e a satisfação e realização a partir do pecado, a iniquidade. O único fator de suscitar juízo, causa e efeito em plena era que estamos, e sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, é iniquidade, causa e efeito, consequências, semeadura. Quando Paulo fala que a guerra está aqui em cima, contra uma cadeia de autoridade, ele vai listar 4 hierarquias. Ele fala, no contexto das trevas, principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Quem são principados à luz da Bíblia? São demônios de alta patente do império das trevas que estão sobre os ares de nações, que governam sobre continentes. Está onde escrito isso? Leia capítulo 10 de Daniel. Até o capítulo 13 você vai ver um conjunto de nações aonde príncipes ou aqueles que têm a delegação de poder do império das trevas cedido por Satanás, seu reino de trevas, eles estão sobre o globo terrestre. De acordo com a visão do judaísmo, são 7 tipos, não está na Bíblia, só estou dando um contexto. 7 tipos de principados ou 7 níveis, desde a luxúria até a prática sexual. Tem principados para cada nível de comportamento da sociedade. Porém, não são eles, à luz do que Paulo apresenta, que atacam o ser humano. O principado das trevas são como uma espécie de laboratório, uma mente pensante do império das trevas, que trabalha com essa trilogia, roubar, matar e destruir. Jesus não denunciou lá em João 10:10? Sim. Embora o contexto seja para falar do falso pastor, mas o caráter do falso pastor está ligado, atribuído ao pai da mentira. Jesus vem denunciando desde João 8, sobre aquele que é perverso, aquele que é maligno. Dado isso, matar, roubar e destruir, tudo que for para matar a fé, roubar o chamado propósito, que todo ser humano nasce com propósito, Edgar,
e destruir legado para as gerações, ou seja, a minha formação, a minha estrutura, e eu passo o legado do reino dos céus aos meus filhos, e assim sucessivamente. Escute isso, porque isso é muito sério. A partir daí, o principado ele trabalha de acordo com a cultura de cada nação. Se é nação fechada, comunista, se é democrática, se é liberal, se não é, vai trabalhar de acordo com o modus operandi. Quando Daniel 10, Daniel está 21 dias de jejum, o que era a Babilônia? A Babilônia era a Coreia do Norte dos dias de hoje. Era o Irã, país fechado, totalitário. Leva os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, cativos para a Babilônia. Daniel está lá naquela safra de cativos. E Daniel quebra e rompe o portal com jejum e oração, a ponto do anjo mensageiro ser enviado da parte de Deus e o principado dizendo assim, aqui mando eu, quando diz, e me resistiu por 21 dias. Então, eles estão nos ares, governando nações. Abaixo de principados existem potestades. Quem são? É uma hierarquia que pega todo o plano arquitetado por principados de acordo com a cultura das nações e vai estabelecendo o poder de autoridade, seja civil, político, até eclesiástico ou para-eclesiástico. Aonde houver o poder de liderança com massa, gente, pessoas, influência, são alvos em potencial da cultura da potestade do ar. São demônios instituídos com este fim. E aí você vai ver presidentes de nações que agem de forma iníqua. É a porta de passagem para que o império das trevas sistematize a obra do engano. Eu não estou falando só de presidente, estou falando de todo um contexto. Existem líderes, você vai pegar as igrejas inclusivas hoje, você vai pegar os que estão se apostatando, o que um dia pregaram a verdade, hoje a verdade não é tão verdade assim, porque nós vivemos a guerra do relativismo, porque a apostasia ela é resultado do relativismo, e o relativismo tem, então, quem está por detrás disso? Potestades. Principados agem sobre nações, são cérebro. Potestades são agentes que recebem influências de principados e vêm sobre o planeta Terra e por meio dos príncipes das trevas, que são demônios destacados para operar no dia a dia de uma sociedade. São eles que infiltram-se pelas obras da carne para estabelecer o governo do diabo, que é roubar, matar e destruir. E as hostes espirituais da maldade, que folcloricamente, não biblicamente, folcloricamente reproduzimos Eremirim, Exu Caveira, Pombagira, Zé Pilintra, as hostes espirituais da maldade, que a Bíblia classifica, é o destacamento de espíritos caídos que vão atormentar o ser humano para que vivam debaixo da iniquidade, que vai gerar o quê? Ciclos viciosos. Refém daquele ciclo que a vida não prospera, não anda. E por mais que pseudamente prospera, são reféns disso, daquilo. E a gente poderia listar aqui práticas, não é o caso. Mas esse é o apanhado de como o império das trevas se move a partir de principados e potestades. Certo. Bugou aí ou... Estamos caminhando. Amém. Estamos caminhando. Explicando ou criando mais reticências? Estamos caminhando. 1 João 5,18, primeira epístola de João 5,18 está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. E o maligno não lhe toca, dependendo da versão. Pergunta é a seguinte: como nós podemos explicar, sob a ótica da batalha espiritual, que em alguns casos cristãos vão à lona, e alguns, inclusive, ficam por muito tempo na lona, à luz desse versículo? Se o texto diz que aquele que nasceu de novo, o inferno não toca, Sim. O diabo não toca. Olhando sobre esse prisma, dito o que nós já conversamos até aqui, como é que a gente pode explicar textos como esse, onde diz que conhecereis a verdade, que é Cristo a verdade vos libertará? Uma vez liberto, nós precisamos ainda ter necessidade em alguma área específica de libertação, porque perceba que a palavra fala que o maligno não toca, mas daqui a pouco a gente vê aquela pessoa completamente destruída por ter cedido algumas questões como essa, e isso virou um precipício na vida dela. Como é que a gente pode explicar, à luz desse texto, a questão da batalha espiritual? Leia de novo pausadamente 1 João 5,19.
Quem? Vai. 5,18. Sabemos que 5,18. todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Opa, o que é nascido de Deus? Não é refém das obras da carne. O que peca, o que furtava, que adulterava, ele se abstém. O nascer de novo é nova vida. Quero fazer um paralelo aí. 2 Coríntios 5,17. Pois aquele que está em Cristo, Nova criatura. olha a junção da frase. Aquele, pronome demonstrativo. Aquele que está. Está é verbo. Verbo contínuo. O que é o verbo estar? É estar, existir, permanecer, criar base, fixar-se. Então, uma coisa é flertar, uma coisa é dizer, nasci de novo nessa área, nessa aqui não. Essa aqui também não. Boa. Essa aqui eu quero, essa aqui eu também não quero. Porque nascer de novo implica em renunciar. Eu não acredito no evangelho que você não é pastoreado, que você não tem que prestar contas. Eu não acredito num evangelho que alguém nasceu de novo, aonde ele é contado apenas na reunião coletiva e não na individualidade da sua fé. Então isso é muito amplo. Agora, o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Tocar aí é paralisar. No texto grego original, tocar aí. Então, não vive na prática da iniquidade, porque pecado tem a ver com a minha humanidade, a queda, a minha fragilidade. Pecado, iniquidade. Iniquidade, que o texto está dizendo, no original, é a institucionalização de vida de pecado. Que está na igreja, mas Boa. ele faz da vida dele o que ele quer. Boa. Entenda? Ele está na igreja, mas sai com a Claro. namorada pro motel. Tá claro. Ele está na igreja, fica na bebedeira. Ele está na igreja no domingo de manhã, mas à noite ele estava na balada. Porque é simples. A gente não pode viver uma utopia de um evangelho fascista. Ultra, mega santidade, mas também num evangelho de hipergraça. Não, o equilíbrio. Jesus é o equilíbrio, a palavra é o equilíbrio. Então a libertação, ela te dá senso. Ela é sensorial. O que eu faço? Exemplos. O que é nascer de novo? Você ser seletivo com amizade, grupos de WhatsApp. Nem todos os memes você recebe. Eu tô indo dentro de um nível tão... O maligno não toca. O que é tocar? Não quer dizer que você não será tentado e persuadido. Jesus deu alguma legalidade de obras da carne para o diabo vir até ele? Não, e mesmo assim ele foi. E por que é que veio? É. Porque o Deus desse sistema quer atender necessidades para que você se aliancie a ele. Tudo que o ataque do diabo fez a Jesus foi em cima de necessidades. Então, quem é de Deus, o maligno não toca. Agora, qual é a minha imunidade para não ser tocado? A vigilância. E o que a vigilância é? Resultado da minha libertação contínua. Amém, igreja? Amém. E quem traz essa liberdade... Tá aqui. Você falou 1 João 5,18? Foi. Deixa eu responder com João 5,19. Lê aí para mim. João 5,19. João 5,19. Em verdade lhe disse, em verdade lhe digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo que este fizer, o filho também faz. Libertação. Eu deixo de viver a partir das minhas escolhas humanas, culturais, ideológicas, crenças, para reproduzir o discipulado que eu aprendo com Jesus a partir de uma comunhão no corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo, e princípios estabelecidos dele, do seu reino para a igreja. Cadeia de autoridade, discipulado, não ter uma vida dissoluta, ocupar a minha mente com as coisas que são de Deus. Esse é o requisito, e o maligno não toca. Ele vem, Deuteronômio 28:7. Termina dizendo, se por uma porta o teu inimigo vier, vai ficar lá? Não. 7 não tem escape. 7. Por que 7 haverá escape? Porque fala da manifestação da identidade de um Deus que é Jirê. Se o ataque veio na área financeira, haverá provisão. 7 portas, vai ter que sair. Se é na área de espírito de enfermidade, física e emocional, tem o Rafá.
Se é na perturbação, tem um shalom. Se é na injustiça sofrida, tem um tzidkenu. Ele é a justiça do seu povo. Se é uma perda irreparável, é o nissi, bandeira de vitória. Então, a gente tem que só separar. Tô sendo tentado. Ser tentado não quer dizer que você é do diabo. Tô sendo retaliado. Não quer dizer que você está na mão do diabo. O diabo é o maior interessado, principalmente para os filhos da luz, que é todo aquele que crê em Jesus, porque a gente acha que filho da luz é crente evangélico, né? É o que crer em Jesus. Se você está me assistindo aqui, eu não sou evangélico. Está dizendo nada. Você crê em Jesus, você é filho da luz. A única diferença entre profissão de fé em termos de segmento, seja ele protestantismo, evangélico, pentecostal, não é pentecostal, histórico, ou não frequento, não gosto de igreja, mas gosto do canal do Edgar Martins, gosto, é entender que a fé ela é muito pessoal, mas para que ela tenha consubstanciação, você precisa estar junto, só isso. Jesus está acima de qualquer religião, de qualquer bandeira denominacional. Amém. Foi ele que venceu, ele é a nossa referência de batalha espiritual. Amém. Boa. Agora, depois dessa explicação, pegando esse tom, a gente tem a questão que você entrou ainda há pouco da maldição hereditária. Oh, meu Deus! Que é um tema, assim, talvez se desenvolveu, por mais que a gente tenha ainda a leitura que foi não o suficiente ainda, mas talvez mais se desenvolveu esse tema porque muito se ouviu falar sobre maldição hereditária, sobre algo que pode encarregar do avô carregando para o pai e para o filho, e muitas das vezes a gente usa um contraponto que é Colossenses 2,13, quando Paulo escreveu, quando ele escrito de dívida foi cancelado contra nós, as ordenanças contrárias, que eram nos prejudicial, foi removido inteiramente. Está tudo pago. Pago na cruz. Eu queria que você falasse primeiro, existe maldição espiritual? Isso é um fato? Hereditária. Hereditária, desculpa. Maldição hereditária. E como que isso se dá? Esse processo que passa de avô para o pai, para o filho, vai passando de forma geracional. Primeiro vamos nos ater nesse ponto. Existe maldição hereditária? Existe bênção hereditária. Pergunta de novo. Existe maldição hereditária? Existe a bênção hereditária. Existe maldição hereditária? A bênção hereditária. Ok. Então vamos lá. Maldição existe. E o que é a maldição? Do latim maldicere, aquilo que se praga, aquilo que se roga, aquilo que se joga, aquilo que se estabelece no tempo e no espaço. Mas aonde se cria no nosso meio, no nosso segmento evangélico, seja ele qual a linha for, a interpretação da ação do mal que se perpetua da terceira até a quarta geração. Da onde isso? Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1 ao 6, está ali uma ordenança. O que é uma ordenança? Um preceito. Deus falou isso para quem? Para Moisés. Aonde está nas 613 ordenanças? Que tipo de artigo? Quando feriu o culto a Yahvé. Para que povo é? O hebreu que está sendo liberto do cativeiro do Egito. Que povo é esse? Povo de dura serviço que não tem lei, não tem égide, não tem noção do que é uma civilização, não tem noção do que é uma adoração a um Deus monoteísta. Eles são aculturados dentro de uma visão de politeísmo. Então eles são, não que eles vivam adorando, mas eles são, na libertação eles vão encontrar os povos ladeados ao deserto do Sinai, os heveus, os girgazeus, os heteus. Aqueles povos adoravam Deus com imagens de escultura, alusivos a Deus no céu, na terra e no mar. Isso era encantamento. Cria-se, então, a ordenança de culto. As pessoas pegaram o texto que tem maldição que visita a geração dos pais aos filhos, da terceira até a quarta geração. E ponto final. O mesmo versículo está lá em Êxodo 20, verso 5. O mesmo versículo que Deus permitirá. Não diz que o diabo vai atacar. Eu visitarei. Quem está falando é Yahvé. Texto da antiga aliança. Para um contexto de adoração. As pessoas pegaram isso e jogaram para o povo. Ó, tá vendo esse comportamento repetitivo aí? Não é safadinho igual o pai? O pai não era 7-1 igual assim? Puxou o avô era um pilantra. Eu conheci o avô, é igualzinho. Exatamente isso. O pai era assim, eu conheci. E aquela família, ninguém vale nada, porque vai se repetindo. Então, quando você me perguntou por 3 vezes, eu fui intencional,
Qual é a definição da maldição? Cultura aprendida. Eu grito, é ênfase. O que é maldição? Cultura que se aprende sem você sentar e se matricular. Criação. É o pai pegando o recém-nascido e molhando a chupeta na cerveja, dizendo, tá abrindo um ponto de contato ali que ele não sabe. É na ignorância, meu filho adolescente tá virando homem, levando pro prostíbulo, abrindo portais de prostituição pra vida. É sem a sabedoria chamar o filho de gay, de prostituta, porque ouviu uma conversa fiada dos vizinhos. É o infortúnio de ter nascido sem a paternidade reconhecida. Então são os desdobramentos que vão criando cultura na nossa percepção de vida que a gente bota na conta da maldição, porque a gente é recíproco em querer resposta porque é que a gente sofre. Boa. Ok. Então vamos para textos. Pode abrir aí? Posso? Deuteronômio, eu vou usar textos da Antiga Aliança. Posso? Claro. Deuteronômio... É Bíblia? É Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. 30, 19. É o mesmo Deus, tá? Que falou que vai visitar com maldição a geração dos pais aos filhos. Deuteronômio 30, 19 diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Deuteronômio 7, 9. Só textos da Antiga Aliança. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que é outro texto? Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Verso 1 ao 4. Vamos lá. Ezequiel 18. Eu abri um aqui, 18. Vamos lá. 18, de 1 a 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Eu quero dar uma sugestão para depois quem assistir, você que está chegando agora, você que recebeu esse link, você que está aqui nesse episódio já ao vivo com a gente aqui. Leia o capítulo 18 de Ezequiel. Sabe o que você vai ler na Antiga Aliança? Isso aqui, Edgar. O pai, se for justo, e se tiver um filho que decidiu ser injusto, o pai não paga pela decisão do filho. Boa. O filho que é boa gente e teve um pai desgraçado, o somatório das ações do pai não vai coincidir com a vida presente do filho. Boa. O filho não... Então a gente tem cultura aprendida. E por que eu falei da bênção hereditária? Porque a bênção hereditária é a partir de Jesus. Amém. Foi por isso que antes dele ser assunto aos céus, o que ele disse para os discípulos? Enviarei sobre vós o quê? O Consolador, Espírito Santo. Qual é a ação do Espírito Santo? Não vos deixarei órfãos. Que orfandade é essa? Da bênção e não da maldição. Porque o escrito de dívida que era contra nós, Colossenses 2, do 13 em diante, ele arrancou do meio de nós. Pagou. Agora, entre o que ele pagou e você crê no que está pago, é mudança de cultura. Porque maldição você não paga para aprender. Você é inserido, você não escolhe a família onde vai nascer. Você não sabe se você vai vir numa família funcional ou disfuncional. Você não escolhe sobrenome. Aí eu lhe faço uma pergunta, Deus errou, cara? Se a vida vem de Deus, você crê que a vida vem de Deus? Amém. Você crê? Ok, então estamos aqui coesos. Que Deus é esse que deixa alguém nascer fruto de uma relação de adultério? Que Deus é esse? Está na Bíblia. O adultério? Não, no sentido. Salmo 68, versos 5 e 6. Pai de órfãos, juiz das viúvas, é Deus no seu santo lugar. Aí vai dizer que ele fará que o descedentado habite em família. O que é o descedentado? O que não teve a oportunidade de ser criado dentro de uma mesa, ter a sua cama,
nunca soube o que é um feliz aniversário. Deus faz esse cara referência para sua família. Como é que pode? A essência é aqui, ó, a paternidade e a filiação de onde somos. Então, a gente bota na conta da maldição hereditária, aquilo que se recebe, como se não houvesse saída, mas não, isso é uma maldição hereditária. Não, o pai era assim. Então me explica, pastor, por que é que a cena se repete? Vamos para a palavra. Mateus, capítulo 12, versículos 43, 44, 45. Palavras de Jesus. Analogia que Jesus faz. Mateus 12, 43, 44 ao 45. Mateus 12, 43, 44, 45. Disse Jesus: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Jesus, tratando com a geração de Israel, ele faz uma analogia de espíritos que agem nas gerações. Por isso que ele termina dizendo a esta geração perversa. A que ele conviveu. Mas essa geração perversa, ela é resultado das outras gerações. Jesus faz uma analogia sobre maldição, porque maldição existe. Mas na vida de quem é comprado e lavado pelo sangue de Jesus, ela não pode ser hereditária. Amém. A partir da minha profissão de fé e do meu posicionamento, o Pedro Asaf recebe em Cristo bênção geracional. O que aconteceu comigo na minha juventude, deslizes que eu tive no sentido de escolhas erradas, o poder da bênção me faz entender que eu sei o que não se pode fazer. Porque é mais fácil dizer que é uma maldição hereditária, Edgar, do que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Beber bebida alcoólica, um vinho, uma arte milenar, degustação de um vinho é pecado? A Bíblia não diz. Pecado está na embriaguez. E apologia ao vinho? Não bebo. Já bebi, não bebo. Uma decisão minha, foro íntimo. Porque eu ministro em áreas de libertação, então, minha. Mas também não quero entrar aqui em coisas paradoxais. Porque eu entendo que a consciência do evangelho me permite dizer o que é e o que não é, o discernimento. Mas eu estou falando para você que teve a sua família destruída pelo poder do álcool. Por que é que você está flertando socialmente com vinho? Você não precisa. Porque foi um ponto de contato que abriu esse portal das gerações passadas, de onde você é oriundo, que foi fator para o diabo fazer a festa. Roubo da sensatez. Que atingiu não só o organismo, caráter. Que de forma licenciosa foi abrindo portais para outras coisas, foi chamando outros tipos de ciclos viciosos. Por que é que você não flerta socialmente? Então, o que é a bênção recebida? O que é eu creio na bênção hereditária? É a graça, é a dádiva recebida, presente. Você não merecia, eu estou te dando, porque te amei primeiro. Enquanto as pessoas defendem que a maldição atinge até a 3ª e a 4ª geração, texto do Antigo Testamento. O que está lá escrito em Deuteronômio 7,9? Você leu. Que tem uma bênção, uma aliança e a misericórdia que alcança 1000. Qual é maior, 4 gerações ou 1000 gerações? Não há dúvida. Então, se 4 gerações de maldição as pessoas dão tanta ênfase, por que não dão ênfase a 1000 gerações? Quanto tempo leva uma geração para ser formada à luz da Bíblia? 40 anos. Qual o ciclo findo de uma geração onde se cumprirá a bênção de Deuteronômio que veremos os filhos dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos? 80 anos. O Salmo vai dizer que a vida do homem é de 70 a 80 anos. A partir disso, e vamos viver essa bênção, é saldo positivo. É fazer o dever de casa hoje, cansado. Qual é o ciclo findo? Então, se uma geração é 80 anos, a média à luz da Bíblia, 80 a 120, presta atenção. 4 gerações, vamos dizer que chega a 500 anos. Qual é maior, 500 anos ou 1000 gerações de 80, 80 mil? A bênção é maior que a
Agora, a bênção te exige posicionamento. A maldição, relaxamento. Deixa a vida me levar. Então, a analogia que Jesus faz da casa arrumada. Essa casa tem a ver com a genealogia. E se ela ficar vulnerável, mesmo adornada, indo para a igreja, participando do voluntariado, mas ela não quer que o Espírito Santo conduza, está ordenado. Vai viver os ataques suscetíveis que deram legalidades a esses espíritos que agora estão nos ares, vagando, e de tempo em tempo visita aquele tronco genealógico onde teve legalidade de governo nas gerações passadas. E não adianta ir para seminário de libertação, renunciar à quinta, 10ª geração. Isso é pataquada. Não é por obras. Efésios 2:8, salvação é dom de Deus, libertação está no pacote da graça salvífica. Amém. Glória a Deus. Não tem que expor a vida, páginas e mais páginas de pecado, se não há uma conscientização de arrependimento. Não é indução. Não é um coach motivacional que te leva à exaustão de horas para você sair dali com o emocional lá em cima, daqui a pouco você vai voltar para a realidade. É transformação genuína que leva tempo, é processo da palavra. É sair da condição de homem natural para ser homem espiritual que vai discernir todas as coisas. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, até chegar a essa plenitude de ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Governo total do Espírito Santo na minha vida, nas minhas decisões, por onde eu transito, por onde eu me movo. É o Espírito Santo governando, falando, dizendo, a voz na minha consciência. Aí diz o texto, palavras do Senhor Jesus, nossa vida, nossa estrutura é como uma casa. Se é adornada, varrida, o quê? O culto, a adoração, tudo me leva para Deus. Mas chega um tempo, se não tem a companhia do Espírito Santo, eu estou vulnerável. E não vou cair no próximo pecado que eu desconhecia. O modus operandi do diabo é repetir aquilo que deu governo a ele das gerações passadas. É por isso que a cena se repete. Porque naquele clã foi prostituição, os espíritos que são chamados geracionais, que são demônios, não inventam. Trabalham naquilo que deu certo. E por isso tem a repetição de comportamento. E o que se atribui à questão de uma maldição hereditária nada mais é do que um ensino, um aprendizado, uma questão comportamental daquela família, por questões até de hábitos e procedimentos que fizeram que as outras gerações seguissem o mesmo caminho. Tanto é que uma pessoa dentro desse clã entrega a vida para Jesus, automaticamente os hábitos mudam. E ao mudar, eles são achincalhados. Oh, ei, ah! Porque quem está fazendo isso faz na ignorância. De vida, no sentido, não é maldade, mas o diabo se utiliza disso. Por quê? É a discrepância da libertação produzida em Cristo e daqueles que ainda estão nas garras. Porque o diabo ele tem o combustível da maldição a partir da sua prática de hábitos. Iniquidade. Sim. Vamos voltar nela de novo. Quando você olha, você fala assim, cara, eu vim desse meio. E esse meio começa a fazer sentido porque é que Deus fez você nascer nesse meio. Sim. É o José da geração do Jacó. É o Daniel prosperando na Babilônia. Ele é hebreu. Então não é produto do meio, é resposta para o meio. Porque a bênção, Edgar, sempre será maior que a maldição. Amém. Glória a Deus. E Cristo veio nos religar ao propósito original. Efésios 1:10, ele veio congregar as coisas do céu na terra. Ele veio estabelecer, por isso que Paulo, na carta aos Romanos, o qualifica como segundo Adão. Porque o primeiro falhou, mas esse não falha. E ele veio congregar aquele modelo da criação. Agora no campo espiritual, que é muito mais o fator mentalidade do que essa questão existencial, física. A gente vive hoje a guerra da cosmovisão. Essa cosmovisão da pós-modernidade está roubando de nós o princípio da bênção, que é a pureza.
e a gente está sendo levado e bombardeado dentro das igrejas, em qualquer segmento, relativismo. O que é ser moderno? O que é ser atualizado? O que é ser santo? Dá para ser. Não. Isso aí é utópico, retrógrado. Não. Enquanto você falava de comportamento, enquanto você falava da necessidade de um posicionamento diante da palavra, diante de tudo aquilo que nós temos recebido, eu lembrava quando Paulo escreveu a Tito, e no capítulo 1, lá no verso 16, ele falou: Tito, falando com os cretenses lá para Creta, ele falava: fica de olho nele, porque Sim. eles declaram que conhecem, mas têm negado por meio do que fazem. O gnosticismo, exatamente, o comportamento está desalinhado com o que eles declaram. É isso aí. Teoria e prática. E hoje, o diabo não está possuindo mais as pessoas como antigamente. Eu venho de um berço cristão, pentecostal, que um culto fervoroso, pessoas caíam endemoniadas, estribuchando. Já se perguntou, Edgar, por que é que nos nossos cultos não acontece mais isso? Porque dá trabalho, o diabo sofisticou o negócio. Ele trabalha com portabilidade, parceria. Quer trabalhar no campo da mente. Porque o campo da mente faz você absorver uma palestra boa e não uma mensagem poderosa. Faz você se emocionar com o louvor, mas não te deixa entregar o coração para o Espírito Santo governar. E a partir daquela liturgia, acabou o teu horário, vida que segue. E aí, tem muita gente andando de mãos dadas, até dentro das igrejas. E não falo desmerecendo, e nem como o fechador de questão da moralidade da fé. Eu me incluo. Por isso que libertação é o radar. Porque João 14:30, Jesus disse aos seus discípulos: já não falarei muito convosco, pois aí vem o príncipe deste mundo. Ele não tem nada em mim. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que não podemos ser tocados, o maligno não toca, quando o que está em nós não está no diabo. Porque o que está nele, se estiver em nós, o maligno toca. Porque nós não nascemos de novo. O nascer de novo é andar numa esfera totalmente atípica, aquém do radar do império das trevas. É por isso que eu sempre falo, o que o diabo e os demônios estão fazendo não é problema da igreja. A igreja já foi vitoriosa. A questão é, o que a igreja está fazendo com o seu ID, com a sua missão em Cristo? Eu acredito, pastor Miquel, que você esteja trazendo para esse tema, para quem vai ver o anúncio do nosso podcast, uma outra visão, porque normalmente quando você ouvia falar em batalha espiritual, Tridente! é isso. Esse que era o foco, vamos conversar sobre o inferno. E na verdade nem Ibope a gente teve tempo de dar para ele, né? Não, a gente não tá aí. Não. Porque a guerra é do entendimento, não é no alguidar. Isso são culturas humanas. Eu estive fazendo batalha espiritual na África. Lá não existe a terminologia que existe das as matrizes africanas no Brasil. Lá não tem a cultura do navio negreiro que aporta em Porto Seguro, aqui no Rio, Santos. Não. Lá é feiticeiro. Então, cada lugar... Olha a obra do Principado. E aí você pega a justiça brasileira, os politicamente corretos, essa praga do progressismo, que você não pode usar terminologias. Eu achei que bom, glória a Deus. Porque não está na Bíblia, Zé Pilintra. Não está na Bíblia, Exu Caveira, cara. Para de reproduzir o que nós acreditamos pela nossa fé, que essas terminologias faz parte do ambiente cujo pai é pai da mentira. Como é que você traz para o ambiente da verdade usando terminologias do ambiente da mentira? Agora a Bíblia fala de hostes espirituais, da maldade. Então não é Exu Caveira, é espírito que age na prostituição, sai dele. Espírito que age no vício, sai dele. Espírito da religiosidade, sai dele. Espírito de enfermidade, solta esse corpo. Jesus disse isso com a mulher encurvada há 18 anos. Estão vendo aqui? Encurvada, as vértebras, ó, alinhadas. Isso aqui é um espírito de enfermidade que atormentava. Filha de Abraão, era crente, ia para a sinagoga todo sábado. Mas tinha uma portabilidade, uma parceria, uma aceitação. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Tem gente que crê mais no poder da maldição do que no poder da bênção. Tem gente que crê mais que nós vamos sofrer aqui para ter uma vida boa no céu. Eles não creem que a gente reina em vida. E salvação não implica sobre crenças
chamadas crenças limitantes, né, como usam hoje, porque é a partir do seu modo, do seu prisma de enxergar. Agora, a luz do Evangelho, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer, não é algumas, para desfazer de forma total, plena, irrestrita, as obras do diabo. Então eu creio que vai ter muita gente dizendo assim, escrevendo aqui no chat. Uau, diferente! O quê? Que é isso? Vai, olha aqui, compartilhe. Mas, por favor, faça serviço do algoritmo aqui da plataforma. Se você quer, se esse vídeo tem falado com você, torna ele relevante. E o algoritmo aqui do YouTube vai entender que o espaço vai abrir para chegar ao maior número de pessoas. Erreis por não conheceres as Escrituras. Tem muita gente sendo massa de manobra na sua pureza de fé e sendo levado a ritos, liturgias. Como é que você denomina um homem de Deus? Pelo grito e pela língua estranha. Tá, e se ele não crer que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas? Se ele é dogmático e ele entende num outro prisma teológico, ele não é homem de Deus? O que é ser cheio do Espírito Santo? Tem gente que acha que homem de Deus é quando entrevista pessoas possessas. O cúmulo do ridículo, a ponto de tomar um processo de posição pública. Acabou, isso é ignorância. Você não pode abrir liturgia do culto, que é para Adonai Elohim, do Baruch Hashem, para dar uma parte para pirotecnia e dizer que isso faz parte do culto. Não! Libertação é pela palavra. Amém. Libertação é a voz de Deus ecoando, pelo Filho sendo glorificado e na força do Espírito Santo, que vai convencer o homem, vai desarmar o homem e vai levá-lo ao nível de arrependimento. Meu irmão, não tem capetada que fique quando o assunto é a palavra de Deus. Por isso que o primeiro ataque que Jesus recebeu foi o contraponto da própria palavra. Por isso a armadura do guerreiro, em Efésios 6:10 ao 18, começa com o cinturão da verdade, palavra, e termina com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Termina com a palavra, começa com a palavra, tem que terminar com a palavra. Você sabia, Edgar, que as peças da armadura que Paulo, naquela analogia, ele fala de posicionamento, o que é armadura? Lá em Efésios 6:10? Efésios 6:10. Você sabia? 18. Isso, do 10 ao 18. Por que Paulo usa aquela linguagem? Paulo está preso em Roma, salvaguardado por um ajuntamento dos pretorianos, que pertenciam ao pretório, e por ser ele, para o Império Romano, um preso de alta periculosidade, naquela prisão domiciliar, o destacamento não era os centuriões, os guardas dos centuriões, tinha que ser os pretorianos. Paulo viu como eles se paramentavam. Paulo pega não a armadura de bronze, de couro retorcido, ele pegou cada peça da armadura e começou a escrever, ditar a carta aos Efésios. O maior território que o Paulo enfrentou de batalha territorial foi em Éfeso, com a grande Artemis, a deusa Diana dos Efésios. O culto, a divindade que se prestava a ela, dentro de uma cultura, filosofia grega, ela é um mito, ela é uma deusa grega, tudo transvestida de diabo, demônios. Paulo, para essa igreja, e chega até nós, ele vai falar do quê? Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito. Ele não fala capacete de bronze, por que ele fala de salvação, mente renovada? Por que ele fala de escudo não de bronze, de fé? Porque o escudo como dom é como... a fé como um dom é como escudo diário das guerras, pagar, comprar, projetar, empreender, dificuldades, cenário mundial, econômico, taxação das tarifas, aumento das nossas commodities, inflação, recessão, governo iníquo. Não, escudo da fé diário, dia a dia. Tudo que você faz tem que ter fé. Aí fala de couraça. O que é a couraça da justiça? As dores que sentimos da nossa criação, as nossas revoltas, a justiça de Deus aplaca, não vai te matar. A minha justiça, a minha misericórdia está aqui. Sandálias da preparação do evangelho da paz. O que é isso? Você está fazendo aqui, ó. Você está calçado com a missão. Amém. Você caminha, você é um empresário, você tem diversidades do teu empreendimento.
Mas tudo que você faz, você está calçado com a missão. Primeiro, o reino. E tudo que Deus tem me dado, tudo que eu tenho me movido é para manifestar o reino. Amém. É esse o entendimento. Um dia alguém me perguntou, o que é a armadura de Deus? Eu falei, Jesus em nós. Porque verdade é Jesus, justiça é Jesus, fé é Jesus, missão vem de Jesus, ide por todo mundo. Salvação vem de Jesus, capacete, espada é Jesus, o verbo é Cristo em nós, esperança da glória. Quero voltar um pouquinho num tema que você passou de forma superficial a ele, que foi as questões em relação às concessões que a gente acaba fazendo. E eu estou falando de cristão. Alguma dessas concessões, ela saindo do lado do pecado e virando uma iniquidade, algo recorrente, de alguma forma a gente pode abrir portais para espíritos imundos agirem de alguma forma na vida desse filho de Deus? Sim, que Jesus falou em Mateus 12:43, nós lemos aqui. A visitação é uma coisa, a legalidade pelas iniquidades vem e traz mais 7. É como o capetinha que foi mandado lá, ele falou, espaço liberado, chama no WhatsApp e vem mais 7. E o fim se torna pior do que o início. Mateus 12, verso 45. A possessão demoníaca, digamos, ela não está ligada a tomar a vida do homem. Mas por que é que toma? Porque o ataque vem pela opressão. Ser opresso ou estar opresso não quer dizer que você está endemoniado. O diabo, qual é a legalidade que ele tem? É pela obras da carne. Então, às vezes, não vai ficar endemoniado, mas vai estar sob o governo do diabo. Qual é o portal? As obras da carne. Se não houver, Edgar, uma vida de renúncia na prática, não é verbalização, não é a teoria como nós falamos. Praticidade. Evangelho é praticidade. O que é a base do evangelho? O negar, tomar a cruz e seguir. Praticidade diária. E isso cria-se um hábito de vida, um estilo de vida, onde você começa a ter uma identidade e autoridade dada por Jesus, aonde o diabo não pode tocar, não pode governar, não pode gerenciar nada na sua vida em Cristo Jesus. Amém. Tem uma pergunta que chegou aqui, a gente já passou para ela de uma forma um tanto quanto geral, mas a pergunta é muito específica daqui de dentro do ambiente. Um filho de Deus, um cristão, ele pode, de alguma forma, receber uma possessão demoníaca? Ele pode, de alguma forma, ter esse tipo de assédio? Essa pergunta é daqui do nosso Que legal. staff. Boa. Para cá, responda aqui. Para cá. Filho de Deus não fica endemoniado. Não cai possesso em demônio. Ah, mas eu já caí, então não sou filho de Deus? Sim. Mas a questão é tomada de entendimento. Em alguns seminários que realizei ao longo desses 20 e poucos anos, eu já vi pessoas de oração, diáconos, caírem possessas. E não deixaram de ser filhos de Deus, mas a conversão faz toda a diferença. Porque a terminologia filho de Deus, se eu falar que você não é filho de Deus, eu vou estar julgando, estou na cadeira de juiz, e a Bíblia não me compete. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não tem espaço na sua agenda diária para dizer para o diabo, eu estou comportando assim, pode me possuir. Então, respondendo de forma categórica, não. Ah, mas alguém convencido que precisa se converter. Ótimo. E por último, como estabelecer, já que esse assunto é um assunto que põe temor em algumas pessoas, temor não, medo, melhor dizendo, neuras, como essa pessoa deve estabelecer uma armadura eficaz, eficiente contra essas hostes do inferno? A maior arma no mundo espiritual, eu vou denominar as maiores armas do mundo espiritual. A oração, a vida devocional na palavra, e tem uma arma que o pessoal ultimamente está ignorando, chamada arma da comunhão. Boa. Ser igreja, ser pastoreado. É muito crente com carreira solo.
É uma geração de crentes com achismos e ponto de vista pessoal, teológico, cultural, sem se curvar à autoridade de Jesus. Esse é o antídoto. Essa é a armadura que eu quero aqui dar aos meus irmãos. Aí é muito bom que a palavra nos garante isso, né? Isso Sim. não é o que a gente acha, né? É o que a palavra nos palavra. garante. E a nossa conversa está toda balizada Quem chegou na palavra. agora aqui, volte aqui, veja todo esse vídeo, você não vai ver nenhuma ação minha, do Edgar, falando de nós, de teses, falando da palavra. Se a palavra fala, quem crê nela é edificado por ela. Amém. Pastor Miquel, é muito bom. Eu acredito que a gente... Honra nossa. Eu acredito que a gente tenha conseguido aí, nesse tempo, pegar parte do seu seminário, parte do seu aprendizado, da sua experiência. E eu queria aproveitar, oportunizar, porque eu sei que você tem um material muito específico, falando sobre batalha espiritual, que você divulgasse esse material, porque eu acredito que essa linha que é o teu entendimento balizado na palavra, é uma linha que traz até um certo alívio para muitos cristãos, né? Porque, por conta de coisas que nós já falamos aqui, eu queria que você divulgasse seu material com calma, onde te encontra, qual o nome do livro, o que ele trata efetivamente e qual o canal de venda dele. Por favor. Edgar, é uma honra estar aqui. Deus abençoe sua vida. Eu creio Amém. que esse canal é um instrumento de evangelização, de compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, Tem sido assim. sua família, e não ficará por aqui, vai crescer muito mais, porque tudo que vem de Deus cresce e multiplica, Amém. fundamenta e prospera. Mas eu tenho aqui uma trilogia do assunto batalha espiritual. São 3 livros, 3 obras. Esse aqui é best-seller. Mais de 50 mil cópias vendidas, esse aqui. Tudo que você precisa saber sobre batalha espiritual tá aqui, ó. Dá um close aí. Existe essa palavra ainda? Close? Não. É zoom, né? Ou fecha, melhor dizendo. Aqui, ó. Batalha espiritual por princípios bíblicos. Dúvidas e respostas. Tem sido uma bênção na vida de muita gente, como Edgar falou, tem gerado alívio. Passamos muito tempo associando batalha espiritual, diabo e demônio. Ah, não quero saber não. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Romanos. Não. Você vai entender. Você é um ser espiritual revestido de matéria. Você precisa aprender sobre o mundo de onde você veio e voltará. Batalha espiritual contra a família, a guerra da pós-modernidade. Tudo que você precisa saber de conceito ideológico, político, as visões filosóficas, que não é dos séculos passados, porque elas têm ganhado força na atualidade. Em plena era da informação. Guerra contra a família. Eu sou de um tempo em que, Edgar também, que papai e mamãe diziam assim, cuidado com quem você vai se relacionar lá fora. Sim ou não? Sim. Hoje acabou isso, é dentro, debaixo dos nossos olhos. Basta um touchscreen, acabou. Eu ensino nesse livro como você, que é pai de filho, mãe, os pais de filhos ainda que estão debaixo da sua autoridade, o que é neutralizar a ação do maligno, que vem de forma velada. A guerra é essa. Uma adolescente que aprendeu a falar que tem depressão, que tem a síndrome disso, daquilo. É o pai que não quer ser odiado pelo filho, pelos seus filhos. Então faz de tudo para ganhar o amor dos filhos a partir do ter. Te ensino aqui, para você salvar a sua casa. Você sabia que a figura de um pai e de uma mãe neutraliza o poder das trevas sobre uma família? Independente se é crente ou não, evangélico ou não, você sabia disso? A efetividade da participação de um pai e de uma mãe no tempo, com qualidade de tempo com seus filhos. Guerra contra o casamento, guerra na música, guerra na política, no sistema educacional, do maternal à universidade. Está aqui. Vale a pena. Batalha espiritual nos ares, o poder da intercessão. Te ensino aqui sobre o poder de armas espirituais poderosíssimas. A palavra, a oração, o jejum, a adoração, o dízimo, a oferta. Algo que move o mundo espiritual.
Você vai poder adquirir na minha loja. Aqui vai aparecer agora aí o meu Instagram. Ó, No meu Instagram. E na bio, abaixo da bio tem um link aonde tem lá a nossa loja. Frete grátis para todo o território. Você pode comprar, se você não é do físico, o virtual, o e-book. E eu tenho lá vários cursos online que você pode adquirir. Anjos, angelologia, curso da armadura de Deus, curso sobre batalha espiritual, cursos que vão sobre intercessão, que vão abençoar a sua vida. Que Deus abençoe. Se não me segue, siga a lá. gente vai colocar o canal, mas divulga aí teu canal, o Meu Instagram canal no YouTube, e no Instagram. Miqueias Oliveira. No Instagram, Miqueias Oliveira. Você vai ver essa fotinha linda desse descendente de alemão, nascido e criado no Complexo do Alemão. Amém, igreja? Complexo, né? Amém ou não? Então, você vai ver lá, tanto no YouTube, como no Instagram, Miqueias Oliveira. Só no Instagram são 305 vídeos sobre batalha espiritual. Você precisa saber. Estamos chegando a casa de 20 mil inscritos. Muito Você bom. pode nos fazer ultrapassar. Se você puder, se inscreva no nosso canal também, ative o sininho, toda semana um vídeo novo. E no Instagram, vídeos diários, nos Reels, nos Stories, para abençoar a sua vida. Amém. Inclusive a agenda também do pastor Miqueias, você pode fazer contato através do Instagram lá, No né? Instagram, na bio, tem lá contato para agendas. Muito bom. Conferências. Muito bom. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, não perca a oportunidade. Esse tema é um tema muito relevante, é um tema que tem levado muitos cristãos a viver até com pavor, conforme eu falei no início, mas a gente edificou muita coisa aqui, esclareceu muitas coisas à luz da palavra, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua casa, a vida das pessoas que caminham com você. Então não perca essa oportunidade. Divulga esse link, esteja oportunizando outras pessoas também a participar desse tempo de ensino, de aprendizado, que eu acredito que foi esse bate-papo. Por último, eu vou pedir para o pastor Miqueias orar. Eu creio que tem muitas pessoas que nos assistem agora que, como eu falei, vivem com um tempo de medo, pavor, alguns até por esse tema, mas eu acredito, à luz da palavra, conforme nós tratamos hoje aqui, que a armadura está disponível na nossa vida, está disponível em cada um de nós, e eu queria, perto de cada um de nós, eu queria que você orasse para a vida dessas pessoas que nos assistem, orasse para esse projeto também, e tivessem pedindo ao Senhor que o Senhor tivesse, de fato, abençoando tudo isso que nós temos feito, e que pessoas também possam ter teus olhos abertos, teus ouvidos atentos a tudo isso que nós conversamos, e vidas possam ser transformadas a partir desse tempo de ensino que nós tivemos aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Amém. Pai, nós te bendizemos, rendemos-te graças e acessamos a tua presença, porque cremos que o poder que há no nome de Jesus nos autoriza a viver na tua presença. Amém, Deus. Na força do Espírito Santo, clamamos ao Senhor, perdoa os nossos pecados, Em nome de Jesus. sare a nossa terra, tire do nosso caminho todo mal, toda pedra de tropeço, Amém, Deus. tudo que tem sido o roubador da nossa paz, da nossa alegria, Em nome tudo que de tem Jesus. tentado confundir-nos diante do teu propósito. Amém, Deus. Abençoe a vida do Edgar, sua família, Em nome de seus Jesus. negócios, seu ministério. Em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que estão conectados agora, por cada família, respectivas famílias de todos que estão conectados. Amém, Aqueles Deus. que receberam esse vídeo por um amigo, por um grupo que estão inseridos. Ó Deus, traga libertação Em plena. nome de Jesus. Foi para isso que o Senhor se manifestou. Bendito seja o Em teu nome nome. de Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus. E assim seja para a glória do teu nome. Te oramos Amém, Deus. em o nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Se inscreva no nosso canal e em breve estaremos juntos. Deus te abençoe.